Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Bom, vamos trabalhar os termos integrantes da oração, vamos entender quais são essas partezinhas, né, importantes que fazem parte aí das orações e que às vezes a gente se depara com esses nomes, né, e não sabe muito bem o que eles são. Vamos compreender melhor quais são essas partes integrantes. Os termos integrantes da oração, né? Certos verbos ou nomes presentes numa oração não possuem sentido completo em si mesmos. Sua significação só se completa com a presença de outros termos, chamados integrantes. Então, bom, a gente já sabe que esses termos integrantes ajudam a complementar o sentido de alguns termos, né, da oração. Então, verbos, nomes, né? Vocês sabem que quando a gente diz nomes, vocês já estão carecas de saber, mas eu vou repetir. Quando a gente fala de nomes, a gente está falando de substantivos ou de adjetivos, né? Então, esses nomezinhos estão relacionados a isso, ok? Então, estão presentes numa oração e não possuem sentido completo em si mesmos, né? Sua significação só se completa com a presença de outros termos, chamados integrantes. São eles: complementos verbais, né? Quais são os complementos verbais? Objeto direto, objeto indireto. Complemento nominal e agente da passiva. Nós já falamos sobre quase todos esses caras aqui, né? De uma forma, obviamente, incluído em outras questões da língua portuguesa. Então, vocês já vão ter alguma familiaridade com eles, exceto aqui o nosso complemento nominal, nós não falamos dele ainda. Vamos lá, complementos verbais. Complementa o sentido de verbos transitivos diretos e transitivos indiretos. São eles: objeto direto é o termo que completa o sentido do verbo transitivo direto, ligando-se a ele sem auxílio necessário da preposição. Então, gente, né, como a gente já estudou, lembra, de verbos transitivos diretos e transitivos indiretos, a gente sabe que o verbo transitivo indireto é aquele que precisa da preposição, necessariamente, né? A preposição ela faz parte do verbo. Os transitivos diretos, em contrapartida, não precisam. Então, os objetos diretos, né, são os objetos que estão ligados aos verbos transitivos diretos. Então, eles não precisam, eles são introduzidos sem preposição. Vamos ver esse exemplo. Abrir os braços ao vê-lo, né? Quem abre, abre algo. Então, abrir os braços, né? Os braços é objeto direto desse verbo transitivo direto. Objeto direto pode ser constituído por um substantivo ou expressão substantivada. Exemplo: o agricultor cultiva a terra, né? Substantivo. Quem cultiva, cultiva algo, né? A terra aqui, gente, é um substantivo e esse azinho aqui nada mais é do que um artigo. Por quê? Porque todo substantivo tem um artigo, né? Então, esse a não significa que ele é uma preposição. Se tivesse uma preposição aqui, a gente teria a ocorrência do quê? De uma crase, porque a gente teria esse a mais o a da preposição, o que seria igual a uma crase, ok? Mas não é o caso. Unimos o útil ao agradável, né? Então, nós temos aqui, olha, um substantivo, uma expressão substantivada. Nós temos aqui uma expressão, né? Um útil ao agradável, uma expressão, uma espécie de ditado, vamos dizer assim. Então, unimos o útil ao agradável, ok? O útil aqui é nosso, né? O que está mais próximo, é o nosso objeto, o núcleo do objeto, vamos dizer assim. Tá? Então, quem une uma coisa a outra, né? Então, une o útil ao agradável. Então, olha, o objeto direto pode ser constituído também pelos pronomes oblíquos, o, a, os, as,
me, te, se, nos, vos, né? Que são esses pronomes oblíquos que representam os pronomes que representam o objeto direto, tá? Então, espero na minha festa. Ela me ama, né? Quem ama, ama alguém. Quem espera, espera alguém, tá? Não podemos usar o lhe, tá, gente? O lhe é objeto indireto. E nós vamos entender por quê. O objeto direto também pode ser constituído por qualquer pronome substantivo. Por exemplo, o menino que conheci está lá fora, né? Quem conhece, conhece alguém. Esse que conheci, o menino que, esse que retoma o menino, tá? E no caso é o nosso objeto direto. Atenção! Em alguns casos, o objeto direto pode vir acompanhado de preposição facultativa. O que é facultativo? Facultativo é aquilo que você pode usar caso você queira, ou se você não quiser, você não precisa. Como é isso? Tipo um feriado facultativo, sabe? Quando você fala, tal feriado assim de 7 de setembro vai ser facultativo. O que significa isso? Significa que cada prefeitura de cada cidade vai decidir se o dia 7 de setembro vai ser um feriado ou se não, se eles vão colocar o feriado para um outro dia, por exemplo. Ok? Então, a preposição, aquela que está diretamente relacionada a verbo transitivo indireto, né? Vocês lembram? Apenas os verbos transitivos indiretos pedem preposição. Mas essa preposição aqui, ela pode aparecer no objeto direto, logicamente, né? No verbo transitivo direto, porque é ele que já é um objeto indireto, caso, né, você queira. Vamos explicar. Por exemplo, quando o objeto é um substantivo próprio, então você pode colocar a preposição. Por exemplo, adoremos a Deus. Quem adora, adora algo, né? Você poderia colocar aqui, Você poderia colocar aqui. Adoremos Deus, certo? Seria a forma simples de fazer isso. Entretanto, você pode, né, colocar adoremos a Deus. Podemos também colocar a preposição facultativa quando o objeto é representado por um pronome pessoal oblíquo tônico, né? Nós sabemos, o tônico é nós, vós, mim, tu, né? Esses são os pronomes oblíquos tônicos. Então, olha, ofenderam a mim, não a ele, tá? Nesse caso aqui, gente, não teria como a gente escrever ofenderam-me, né? Poderia dizer ofenderam-me. Ok? Então não teria uma preposição aqui. Só que nesse caso nós podemos colocar a mim, a ele. Como a gente escreveria o outro? Não a ele. Não, a gente não teria como dizer não a ele. Tem que ser mesmo. Não, ofenderam-me, não ele. Teria como a gente fazer assim essa frase, essa parte do ele sem... Desculpem. Uma aguinha para dar uma ajudada. Teria sim como a gente fazer essa frase sem ser, né, com essa preposição facultativa. Quando o objeto é representado por um pronome substantivo indefinido, né? O diretor elogiou a todos, ok? Então, olha, ele elogiou
todos, a gente poderia dizer. Mas como, né, nós temos um pronome indefinido, que é todos, a gente pode colocar a todos. Venceu ou, né, para evitar ambiguidade, a gente também pode colocar quem vence, vence alguém. Mas olha só, se a gente colocasse venceu o inimigo, o nosso colega. Quem é o inimigo? É o nosso colega ou foi a pessoa que ele venceu? Fica essa coisa, nessa pergunta no ar aí que a gente não vai ter como responder. Para evitar esse tipo de ambiguidade, você pode colocar a preposição, né? Associar o artigo aqui no caso. Então, venceu ao inimigo, né? O inimigo então torna-se outra pessoa. Venceu ao inimigo o nosso colega. Observação. Caso o objeto direto não viesse preposicionado, o sentido da oração ficaria ambíguo, pois não poderíamos apontar com precisão o sujeito, o nosso colega. Tá. A ambiguidade é diferente do que eu disse, vamos entender. Se fosse assim, venceu o inimigo, o nosso colega. Você ia se perguntar, quem? Quem venceu? Não tem como saber quem venceu. Venceu o inimigo, nosso colega. Não tem como saber. Por isso a gente usa aqui a preposição para evitar isso. Porque a gente vai saber que ele venceu ao inimigo. Ok? Objeto indireto. O termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Vem sempre regido de preposição clara ou subentendida. Atuam como objetos indiretos os pronomes lhe, lhes, me, te, se, nos, vos. Ok? Então, gente, é aquele tipo de objeto que vai estar ligado ao verbo transitivo indireto, né? Ele vai completar o sentido desse verbo. Como os verbos transitivos indiretos necessariamente pedem uma preposição, o objeto indireto vai ter uma preposição. E ela pode ser explícita ou ela pode estar subentendida, ela pode ser elíptica. Por exemplo, não desobedeço a meus pais. A meus pais, objeto indireto. A nossa preposição tá bem expressa aqui, né? Tá clara, olha, a meus pais. Porque quem desobedece, desobedece a alguém. Preciso de ajuda. Né? Quem precisa, precisa de algo. Tá? Preciso de ajuda. Então, aqui nós temos a preposição bem clara aqui também, olha, o de. Enviei-lhe um recado, né? O lhe aqui, gente, nós temos a nossa primeira preposição que está elíptica, porque o lhe significa a ele, né? Ou a ela. E ele subentende, né? Já está subentendida que tem uma preposição ali, ok? Então, o lhe, ele sempre vai dizer a ele, a ela. Muitas vezes, o objeto indireto inicia-se com crase. Aquele, aquela, a, aquilo. Isso ocorre quando o verbo exige a preposição a, que acaba se contraindo com a palavra seguinte. Por exemplo, entregaram à mãe o presente. Eu já cansei de falar isso, vocês estão carecas de saber, mas eu vou, né, fazer esse favor para vocês mais uma vez e falar sobre a nossa amiga crase, super necessária, que todo mundo ainda tem tanto problema com ela, né? Vamos lá. Então, se nós temos aqui um verbo transitivo indireto, ele vai, né, pedir uma preposição. Quem entrega, entrega algo a alguém, né? É transitivo direto e indireto. Tem as duas opções. Então, olha só. Entrega algo a
certo? Essa aqui é a preposição. A. E mãe, né, é um substantivo que subentende um artigo feminino, a mãe. O que a gente faz? A gente vai somar. A mais A é um A craseado, ok? Porque a gente não vai colocar A duas vezes, né? Você já viu alguma frase no português que usa dois As, um do lado do outro? Não tem. Não existe dois As soltos, né? Um de preposição e um de artigo. Não. E convencionou-se que para a gente não ter que repetir o A duas vezes, a gente une esses dois As. Ok? A mesma coisa vai acontecer quando a palavra iniciada com A for um pronome demonstrativo, né? Aquele, aquela, aquilo. A gente vai simplesmente colocar a crase nessa palavrinha, né? Aquela, aquilo, aquele. Ok? Observações gerais. Pode ocorrer ainda o objeto direto e indireto, né? Nesse caso aqui, ó, entregar é objeto direto e indireto. Pleonástico, aqui já é outra questão, que consiste na retomada do objeto por um pronome pessoal, geralmente com a intenção de colocá-lo em destaque. Vamos lá, pleonástico, né? Alguém lembra o que é isso? Lembra quando seu professor fala assim, pleonasmo, isso é pleonasmo? Tipo, eu vou indo, por exemplo, né? Ah, vou indo. Vou indo é um pleonasmo, porque você só precisa de uma dessas palavras. Uma delas já te dá, né, o sentido de movimento que você precisa. Por exemplo, você poderia dizer, eu vou. Ou, estou indo, ok? Vou indo, você está usando duas palavras que servem para a mesma coisa, né? De uma maneira redundante, pleonástica. Então, olha só. Pode ocorrer ainda o pleonástico, que consiste, né? O uso pleonástico do objeto, que consiste na retomada do objeto por um pronome pessoal, geralmente na intenção de colocá-lo em destaque. Então, quando isso acontecer, é porque a gente quer destacar. Vamos entender. As mulheres, eu as vi na cozinha. Então, olha só. Esse as está se referindo a mulheres. Ele não precisava estar aqui. Eu poderia dizer, as mulheres, ou eu poderia dizer, eu vi as mulheres na cozinha. Mas o autor dessa frase decidiu dizer, as mulheres, vírgula, eu as vi na cozinha, né? E isso é o pleonasmo, porque você está repetindo um pronome que você não precisaria repetir. Mas ele quer dar destaque a mulheres, né? E aí nós temos o objeto direto, porque quem vê, vê algo, né? Eu as vi. Agora, o objeto indireto pleonástico, né? Todas vocês, eu já lhes forneci o pagamento mensal. A todas vocês, né? Então, olha só, a todas e o lhes significam exatamente a mesma coisa, né? A elas, eu já lhes forneci o pagamento mensal. Então, né? Quem fornece, fornece algo a alguém, né? Então, objeto indireto. O lhes, né? O objeto indireto pleonástico porque ele está retomando, né? Essa ideia de todas vocês, a todas vocês, eu já lhes forneci o pagamento mensal. Os pronomes oblíquos, o, a, os, as e as variantes lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, sempre serão objeto direto. Isso é importante a gente saber, gente, muito importante, tá? E os pronomes lhe e lhes sempre serão objetos indiretos. Então, você não pega lá num verbo transitivo direto e coloca um lhe ali, porque não vai fazer sentido. O lhe, ele pressupõe uma preposição, gente, tá? O lhe é a você, a ele, a ela.
ele já pressupõe essa preposição. Então, a gente só pode usar como objeto indireto. Exemplo. Eu a encontrei no quarto. Quem encontra algo, né? Eu a encontrei. Esse azinho aqui tá se referindo a quem? A ela, né? Agora, eu lhe pagarei um sorvete. Esse lhe aqui tá falando, referindo a você. Eu pagarei um sorvete a você, tá? Eu encontrei ela no quarto. Só que nesses casos a gente substituiu pelos pronomes oblíquos, né? Eu a encontrei no quarto, eu lhe pagarei um sorvete. Os pronomes oblíquos me, te, se, nos, vos podem ser objeto direto ou indireto. Então, esses aqui, especificamente, podem ser usados nos dois casos. Vamos compreender. Para determinar sua função sintática, podemos substituir esses pronomes por um substantivo. Se o uso da preposição for obrigatório, então se trata de objeto direto. Caso contrário, de objeto indireto. Então, se você tiver dúvida, você viu um desses pronomes. Ih, meu Deus, será que isso é um verbo transitivo direto? Será que isso é um verbo transitivo indireto? Esse pronome aqui se refere a um objeto direto ou indireto? Como é que você vai saber isso? Substitui por um substantivo. Vamos ver. Ó, Roberto me viu na escola. Substituindo o me por um substantivo qualquer, amigo, por exemplo. Pense, Roberto viu o amigo na escola, né? Viu o amigo na escola não tem preposição, logo, o amigo é objeto direto. Veja que a preposição não foi usada, portanto, me é objeto direto. Outro exemplo. João me telefonou. Substituindo o me por um substantivo qualquer, amigo, por exemplo, pense, João telefonou ao amigo. Então, olha só, aqui nós temos uma preposição. Ao, né? Nós temos o artigo, o de amigo, mais o a de preposição, que o verbo pediu, porque quem telefona a alguém, tá? A preposição foi usada, portanto, me é objeto indireto. Agora, o complemento nominal, né? É o termo que completa o sentido de uma palavra, que não seja verbo. Então, ele vai completar o sentido dos nomes, né? Então, por isso é nominal. E os nomes, né? A gente já subentende que esses nomes são, né? Substantivos, adjetivos ou advérbios, né? Sempre por meio de preposição. Então, olha só. Assim, pode se referir-se a substantivos, né? Adjetivos ou advérbios, sempre por meio de preposição. Então, a preposição sempre vai intermediar essa relação do substantivo, adjetivo ou advérbio com seu complemento. Por exemplo, Cecília tem orgulho da filha, né? Cecília tem é o verbo, né? Cecília é o sujeito, ela tem orgulho, que é o substantivo dela, né? Quem que está complementando esse substantivo? Da filha. Aqui, ó, nós temos a preposição, né? Que introduz esse complemento nominal. Ricardo estava consciente de tudo. Então, nós temos aqui, olha, Ricardo é sujeito, estava é o verbo. Consciente é um adjetivo, né? A qualidade dele. É algo que está caracterizando essa pessoa. Consciente de quê? De tudo. Complemento nominal. Também introduzido aqui pela preposição, tá? A professora agiu favoravelmente aos alunos. Aqui nós temos o caso de um advérbio, favoravelmente, né? Modo,
de maneira favorável aos alunos, né? O complemento desse nome introduzido por uma preposição, né? Nós temos o artigo os alunos e esse azinho é a preposição. Saiba que o complemento nominal representa o recebedor, o paciente, o alvo da declaração expressa por um nome. É regido pelas mesmas preposições do objeto direto. Então, são aquelas mesmas preposições, né? A, para, de, por, em, e por aí vai. São várias preposições que a gente já conhece, né? São as mesmas preposições. Difere apenas porque, em vez de complementar verbos, complementa nomes. E alguns advérbios terminados em mente, né? Completamente, razoavelmente, favoravelmente, paralelamente, ok? Agora vamos falar do agente da passiva, né? Nosso último complemento, nosso último parte integrante da oração, né? Termos integrantes. É o termo da frase que pratica a ação expressa pelo verbo quando este se apresenta na voz passiva. Vem regido comumente da preposição por e, eventualmente, da preposição de. Por exemplo, a vencedora foi escolhida pelos jurados, né? O sujeito paciente é a vencedora, porque ela foi escolhida, né? Verbo na voz passiva, pelos jurados, agente da passiva, né? Então, a ação, né, desse verbo na voz passiva vai ser executada por esse agente da passiva. Ao passar a frase da voz passiva para a voz ativa, o agente da passiva recebe o nome de sujeito. Então, olha só, o agente da passiva é o mesmo sujeito da voz ativa, né? É quem está executando a ação. Então, olha só, os jurados escolheram a vencedora. Então, nós temos aqui na voz ativa, né? Os jurados que eram agentes da passiva passam a ser sujeitos. Outro exemplo, né? Agora da voz passiva. Joana é amada de muitos, né? Poderia ser por muitos também. Então, Joana é amada de muitos. Aqui nós temos de muitos o nosso agente da passiva, né? É indeterminado, mas a gente entende, né, que são eles que estão executando, é eles que estão amando a Joana. Essa situação já era conhecida de todos, né? Então, a situação é o sujeito paciente, né? Já era conhecida a voz passiva do verbo de todos, né? São todos também, né? Apesar de estar indeterminado, mas a gente entende que eles são os agentes, eles que já conheciam a situação, tá? Poderia ser por todos também. Observações. O agente da passiva pode ser expresso por substantivos ou pronomes. Por exemplo, o solo foi umedecido pela chuva. Então, olha só. A chuva, né? O substantivo. Pela chuva, né? Sempre introduzido aqui por uma preposição. Este livro foi escrito por mim. Pronome. Né? Mim, pronome oblíquo átono. Tônico, desculpem. Tá? Embora o agente da passiva seja considerado um termo integrante, pode muitas vezes ser omitido. Por exemplo, o público não foi bem recebido. Aí você fica sem saber, né? Poxa, mas quem que não foi recebido? Bom, se quem está recebendo, quem recebe são os anfitriões. Então, o que está subentendido aqui são os anfitriões, ok? Então, o público não foi bem recebido. Bom, é isso, a gente fica por aqui.